Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Galera de São Paulo e região, você que vai prestar vestibular para Unicamp, primeira fase, agora dia 18 de novembro, presta atenção só nessa revisão marota aqui, galera, e se inscreva nesse canal ativando o sininho de notificações. Nós teremos novas revisões, inclusive para a segunda fase, FUVEST e assim vai. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. O vestibular da Unicamp é bem bacana, né? Um vestibular inteligente, vai até a alternativa D, tem que pensar bastante, primeira fase, depois segunda fase, um pouco mais complexa. Galera, sem mais demoras, vamos para a questão número 1, então. São estruturas encontradas em vegetais. Então, galera, quando a gente fala de célula vegetal, por exemplo, são estruturas encontradas em vegetais. Bom, uma célula vegetal é uma célula eucariótica. O que isso quer dizer? Apresenta a carioteca, apresenta um envelope nuclear, apresenta um núcleo verdadeiro, ok? Beleza, galera? Sim, né? Só que a célula vegetal apresenta uma parede celular feita de celulose, galera. Lembrando que a parede celular ela pode ser primária ou secundária. Parede celular primária nós encontramos em célula jovem, aquela que acabou de sair de uma divisão celular. Já a parede secundária vai-se com o tempo, acumulando substâncias. Então, como já foi falado por mim, a parede celular é feita de celulose, tá? Mas também temos pectatos de magnésio na sua composição. Além disso, a célula vegetal, se ela for jovem, meristemática, apresenta um núcleo volumoso e central. Quando a célula vira adulta, por um processo de diferenciação, o núcleo fica periférico e menos volumoso. A questão ela vai primar sobre a célula vegetal adulta, ou seja, o núcleo fica periférico, apresenta um vacúolo de sulco celular, grave esse nome, vacúolo de sulco celular, que controla a regulação osmótica no interior da célula. O complexo de Golgi aqui recebe o nome especial dictiosomo, além do que nós vemos a presença de mitocôndrias, vemos a presença de retículos endoplasmáticos rugoso e liso, mas a organela que se destaca aqui, sem sombra de dúvidas, é o cloroplasto, organela com dupla membrana, cuja membrana interna apresentam dobras chamadas de lamelas fotossintéticas. Nessas lamelas nós encontramos discos chamados de tilacoides. Nesses tilacoides estão os pigmentos fotossintéticos, clorofila A e clorofila B. Acredita-se que lisossomo não esteja presente, salvo raras exceções, porque a organela lisossômica ela é comum naqueles seres que fazem a digestão intracelular. Além disso, os grupos vegetais são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ok, galera? Friso aqui novamente, meristemas são tecidos jovens, formados por células jovens com intensa atividade mitótica, divisão celular. Quando diferenciam-se em tecidos adultos, caem a capacidade de divisão celular. Quais são os tecidos adultos ou permanentes? São aqueles de revestimento, como por exemplo, a epiderme, que é primária, e o suber, que é secundário. Tecido de preenchimento, que é o parênquima e a filoderma. Tecido de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima. Tecido de condução, que é o xilema e o floema. Ok, galera? Então, na questão número 1, fala bem assim, ó. São estruturas encontradas em vegetais. Letra A, parede celular, perfeito. Grana. Galera, grana é a reunião de todos os tilacoides presentes no cloroplasto. Correto. Arquêntero, nada a ver. Arquêntero encontramos na embriologia, galera. Embriologia dos animais. B, mitocôndria, correto. Vacúolo, esse vacúolo é de sulco celular. Tudo bem? Tilacoide, certo. Vasos, certo. Vasos xilemáticos e floemáticos. Xilema também é chamado de lenho, floema também é chamado de liber. Cromossomo, perfeito, gente. Cromossomo é um material genético compactado, portanto a resposta correta é a letra B. Marca a letra B, galera. Vamos para a questão 2. Considerando os respectivos ciclos de vida e de reprodução, um pinheiro do Paraná pode ser diferenciado de um jequitibá pela...
Meus amores, o exercício cita sobre o pinheiro e o jequitibá, beleza? Então, o exercício vai trabalhar acerca de dois grupos vegetais, que são gimnospermas e angiospermas. Esses dois grupos são conhecidos por vegetais superiores. São plantas que apresentam xilema e floema, portanto, traqueófitas, apresentam estrutura reprodutiva conhecida por estróbilo na gimnosperma e flor nas angiospermas, portanto chamamos fanerógamas, apresentam grão de pólen, portanto sifonógamas. O grão de pólen do pinheiro, ele é um grão de pólen que o vento carrega na polinização. Essa polinização é chamada de anemofilia. Já nas angiospermas, já que a flor é bonita, atrativa, nós temos insetos e aves participando da polinização. Polinização feita por aves, ornitofilia. Polinização feita por insetos, entomofilia. Uma outra coisa comum entre eles é que eles são independentes da água para a reprodução, porque ao ter o grão de pólen, forma-se o tubo polínico, estrutura capaz de levar o gameta masculino para o gameta feminino, conduzir o gameta masculino para o gameta feminino. E o nome do gameta masculino é núcleo espermático. O nome do gameta feminino é oosfera. Além do que, o esporófito é duradouro e o gametófito é transitório. Gimnosperma significa semente nua, portanto, não apresenta fruto. Então, galera, esta imagem mostra um pinhão e é importante que você entenda que pinhão não é fruto, pinhão é semente. O jequitibá é uma angiosperma, portanto, ela tem uma flor atrativa e ela forma, sim, fruto, como as demais angiospermas. Fruto advém do ovário, que cresce, desenvolve, enquanto que a semente vem do óvulo, que foi fecundado. Ok? Sendo assim, vamos fazer a questão, então. Considerando os respectivos ciclos de vida e de reprodução, um pinheiro do Paraná pode ser diferenciado de um jequitibá pela letra A. Ausência de sementes? Não. Os dois grupos apresentam sementes, eles são chamados de espermáfitas. B. Ausência de sementes e de frutos? Não, galera, apresentam sementes. C. Presença de sementes e ausência de frutos? Olha, essa é uma maneira de diferenciar sim, porque os dois grupos têm sementes, mas um grupo só tem fruto. D. Presença de frutos e ausência de sementes? Não, sementes estão presentes nos dois grupos. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C, galera. Letra C, pode marcar sem sombra de dúvidas, ok? Questão 3. Altas concentrações de metais pesados foram encontradas nas águas de inúmeras bacias hidrográficas brasileiras. Esses poluentes podem rapidamente se acumular em seres vivos, viu? Por exemplo, peixes podem absorver metais pesados da água e pela ingestão de alimentos, retendo-os em seu tecido muscular. Assinale a alternativa correta. Galera, assunto importante da ecologia, bioacumulação. E para entender isso, você tem que compreender uma cadeia alimentar, ok? Bom, na cadeia alimentar aqui exposta, nós temos o plâncton. Plâncton divide-se em fitoplâncton, que fazem fotossíntese, e zooplâncton, que não faz fotossíntese. O fitoplâncton é classificado como produtor. O camarão aqui, o crio, ele é um consumidor primário, porque ele se alimenta do fitoplâncton. Já o pinguim é um consumidor secundário, pois se alimenta do camarão. Já a foca é um consumidor terciário, pois se alimenta do pinguim. Então eu tenho um metal pesado que eu estou simbolizando por mercúrio. Mercúrio é muito utilizado para separar o ouro das impurezas de rochas. O mercúrio, ele é um metal não biodegradável, então ele vai acumulando ao longo da cadeia alimentar. E aquele que mais acumula, que mais retém metal pesado, é o último da cadeia alimentar, é o topo da cadeia alimentar. Afinal de contas, sendo ele topo, não haverá outro seguinte para comê-lo. Veja bem, o plâncton aqui acumula certa quantidade de metal pesado. O crio, o camarão, já acumula uma quantidade maior. O pinguim se alimenta de vários camarões e estoca uma quantidade maior de metal pesado. Já a foca come vários pinguins e estoca a quantidade de metal pesado maior. Então, bioacumulação refere-se a esse exercício aqui, ok? Assim sendo,
Vamos ler lá. Assinale a alternativa correta. Letra A. Metais pesados como o urânio são encontrados em maiores concentrações em herbívoros longevos ou do meio da teia alimentar. Bom, vejam bem, gente. Herbívoros não podem ser longevos numa cadeia alimentar, tá? E também nós não podemos aceitar que está no meio da teia alimentar. Falso. B. Metais pesados como o mercúrio são encontrados em maiores concentrações em carnívoros do meio da teia alimentar. Não, galera. Não é no meio da teia alimentar e não é no meio da cadeia alimentar. É no fim dela. C. Metais pesados como o ferro. Ferro não é um metal pesado, beleza? Por exemplo, nossa hemoglobina é rica em ferro. D. Metais pesados como o chumbo são encontrados em maiores concentrações em predadores longevos ou do topo da teia alimentar, como as aves de rapina e os peixes predatórios. Perfeito, galera. Nós vamos ficar com a alternativa correta, a letra D. Letra D, beleza, galera? Questão 4. O nitrogênio é um elemento essencial para as plantas, podendo ser obtido do solo ou da atmosfera. No último caso, verifica-se a associação entre plantas e bactérias, que irão captar moléculas de nitrogênio e convertê-las em compostos nitrogenados usados na nutrição das plantas. Em contrapartida, as bactérias se aproveitam dos produtos oriundos da fotossíntese, realizada pelas plantas. Essa associação é denominada de... Pessoal, vamos falar do ciclo do nitrogênio, beleza? Essa imagem ela é bem simplória e você percebe que as setas demonstram que existe um ciclo. Além disso, você também percebe que na raiz dessa possível leguminosa existem nódulos e esses nódulos são recheados de bactérias que são capazes de quebrar o nitrogênio gasoso, conhecido por N2. A associação ela é benéfica, onde a bactéria e a planta são beneficiadas. O nome da bactéria é Rhizobium, o nome da planta é leguminosa e a associação chama mutualismo. Grave isso. Mutualismo, uma relação ecológica positiva para os dois e obrigatória. O nitrogênio gasoso ele é fixado por bactérias chamadas Rhizobium, que vivem nas raízes de leguminosa. Essas bactérias convertem o nitrogênio gasoso em amônia. Outras bactérias são capazes de oxidar a amônia em nitrito. Essas bactérias são conhecidas por nitrosomonas. Já as nitrobacters são capazes de pegar o nitrito e converter em nitrato, a forma mais assimilável pelas raízes de plantas. Nitrato. Nitrobacter faz essa oxidação de nitrito para nitrato. Agora, quando sobra um excesso de nitrato no solo, bactérias desnitrificantes, conhecida por pseudomonas, pega o nitrato e converte em nitrogênio gasoso, fechando o ciclo. A partir do momento em que as plantas absorvem o nitrato do solo, esse nitrato com o elemento nitrogênio entra na cadeia alimentar, que vai de herbívoro a carnívoro, terminando nos decompositores que fazem a reciclagem. Ok, galera? Vamos lá, então? Letra A. Se trata de mutualismo? Perfeito. Aliás, vamos ver quais são as alternativas que falam mutualismo. Letra A e letra C. Beleza? Na letra A, fala assim. O texto se refere a bactérias do gênero Rhizobium, que produzem amônio. Perfeito, galera. Rhizobium são bactérias fixadoras de nitrogênio. Pegam N2 e convertem em amônia. Beleza. Letra A, a nossa alternativa correta. Questão 5. Em relação à forma predominante de excreção dos animais, é correto afirmar que... Galera, falar de sistema excretor é lembrar que nos seres humanos nós somos premiados por 2 rins que fazem a filtração do sangue, 2 ductos chamados de ureteres que conduzem a urina até a bexiga urinária e uma uretra que conduz para fora esse xixi, essa urina. Tudo bem? Esses 2 rins apresentam filtros conhecidos por néfrons. Néfrons são unidades filtradoras do sangue, que filtram as impurezas e devolvem novamente para a corrente sanguínea aquilo que presta. Por exemplo, água. Nós não podemos perder água em excesso. Portanto, no momento em que o primeiro filtrado ou pré-filtrado vai passeando pelo néfron, substâncias vão sendo absorvidas e
A água, evidentemente, ela é muito importante. Um hormônio aqui chama ADH, antidiurético, liberado pela neurohipófise, capaz de aumentar os canais no ducto coletor, e esses canais são chamados de aquaporinas, promovendo a reabsorção. Mas o exercício fala de excreta. Galera, excreta é diferente de excremento. Excremento é resto de alimento, cocô, fezes. Excreta, resíduo de célula, resto do metabolismo de célula, resto do que sobra de proteínas. As células, num contexto geral do corpo humano, acabam liberando amônia, que vão para o fígado e participam do ciclo da ureia. Ao sair do fígado, vão para o rim, onde a ureia é então eliminada. Ok? Dentre os grupos dos animais, nós temos animais que liberam amônia, são chamados de amoniotélicos, e existem animais que liberam ureia, são chamados de ureotélicos. Já os animais que liberam ácido úrico são chamados de uricotélicos. Entre amônia, ureia e ácido úrico, a amônia é o produto de excreta mais tóxica que existe. Por quê? Exige grande parcela de água para dissolvê-la. Portanto, a amônia é solúvel em água. Ácido úrico é a excreta menos tóxica, liberada, por exemplo, por aves e répteis e insetos. Exige menos água para dissolver. É basicamente insolúvel. E a ureia, que nós mamíferos liberamos, é uma excreta intermediária entre amônia e ácido úrico. Ok? Letra A, galera. Peixes são animais amoniotélicos? Peixes ósseos são. Peixes cartilaginosos, como tubarão, são ureotélicos, liberam ureia. Possivelmente letra A é falsa. Aves e répteis são ureotélicos? Não, são uricotélicos, liberam ácido úrico. Letra A é falsa mesmo. B, a ureia é altamente tóxica? Não, a amônia que é altamente tóxica. C, peixes, exceto os condrictes, são amoniotélicos. Perfeito até aqui. E aves e répteis adultos são ureotélicos. Não, eles são uricotélicos, liberando ácido úrico. D, a amônia é altamente tóxica e necessita de um grande volume de água para ser eliminada. Perfeito, galera, marcamos a letra D. Questão 6. Nos porões dos navios vindos do Oriente do século XV, chegavam milhares de ratos à Europa, onde encontravam um ambiente favorável dadas as condições precárias da higiene. Esses ratos estavam contaminados e suas pulgas transmitiam um agente etiológico aos homens, através da picada. Os ratos também morriam da doença, e quando isto acontecia, as pulgas passavam rapidamente para os humanos, para obterem seu alimento, que é o sangue. Qual é o agente etiológico e qual é o nome popular dessa doença? Galera, isso aqui é clássico, né? Explicado por professores de biologia, explicado por professores de história. Estou falando de uma doença chamada peste negra. Peste negra, peste bubônica, provocada por uma bactéria que vive no sangue de ratos. Mas o transmissor e o vetor, de fato, é a pulga. A pulga é uma doença típica da Idade Média, onde a higiene era muito precária. E ratos conviviam com os humanos em suas residências. As pulgas, então, saltavam dos ratos para os seres humanos e, quando picavam, transmitiam essa bactéria, que provocavam infecções generalizadas, inclusive nos linfonodos ou gânglios linfáticos encontrados no pescoço, nas axilas e na virilha. Quando inchavam esses linfonodos, era evidente ao olhar, e isso era chamado de bubão ou bubões. Quando estouravam, a infecção era mais séria. Havia febre alta, calafrio, era uma doença bem sinistra. É chamada de peste negra e as pessoas diziam que era uma espécie de castigo divino. Portanto, galera, na letra A fala que era vírus, falso. Na letra B fala que é bactéria e o nome da doença é peste bubônica ou peste negra. Perfeito. Pode marcar a letra B, galera. Letra B. Eu espero que você tenha gostado dessa revisão aqui, ó. Maneira marota para o vestibular Unicamp, primeira fase, dia 18 agora de novembro. Inscreva-se nesse canal, avise os colegas e deixe aquele seu like federal. Beijo pra vocês. Tchau, galera.